Olá, meus amados, é com muita alegria que eu volto a gravar um vídeo e estar com vocês, que para mim é realmente uma bênção poder dar esta pequena participação na pregação do Evangelho de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre seitas. O título do vídeo vai ser O Poder das Seitas. Esse aí, o poder de uma seita. E nós vamos começar a ler um pequeno trecho da palavra para a gente registrar aqui, né, a seriedade da coisa, né? Vamos ler aqui em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, que diz assim: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias. Para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Esse é o texto da palavra que nós nos atrelamos hoje. Ele fala muito bem a respeito da atuação das seitas e da ligação dos homens com a religião, com a Igreja de Deus. Conforme nós temos visto, até hoje a gente está vendo muito claramente a política muito atrelada à religião, muito, digamos assim, de olho na religião. E sempre foi assim, né? E parece que cada dia que passa fica pior. E hoje eu quero falar a respeito disso, o poder de uma seita, o poder das seitas. Eu confesso a vocês que não planejei isto, mas esta semana eu estive buscando ao Senhor que me mostrasse um texto para falar, e me ocorreu este texto, que eu creio que é a vontade do Senhor que seja falado. E digo a vocês que eu fiquei assim, estarrecida quando eu fiz um jornalzinho ali, destacando os efeitos das seitas no meio do cristianismo, do Evangelho de Jesus. Eu não quero falar daquelas seitas que são gritantes, que todo mundo logo identifica, daqueles que vão não sei para onde, para cima dos montes, levam um bocado de gente e tal, e bebem chá para lá e fazem, acontece. Não quero falar desse, nem daquele Jim Jones, que não sei se, eu creio que alguns, muitos já têm ouvido falar, foi uma seita dizendo-se cristã, que simplesmente no final das contas cometeu um massacre lá, acho que nos Estados Unidos, na Guiana, não lembro bem aonde. Eu não quero falar dessa seita hoje, e também eu quero registrar para vocês, ainda para começar a entrar no assunto das seitas, um certo imperador de Roma chamado Constantino, que era simpatizante do Evangelho de Jesus, e por isso ele estabeleceu, eu creio que por decreto, né, esse povo tem muito essa história de decreto, que todo o reino a partir dali seria cristão, ou pelo menos teria a liberdade de ser cristão. Determinou a religião oficial da nação. A gente olhando, quando a pessoa não sabe, não tem uma experiência de conversão,
Parece até muito bom, já pensou? Uma imposição que leva todas as pessoas a ser cristãs, a serem filhas de Deus, a serem pessoas transformadas, a praticarem as obras de Deus. Isso aparentemente, humanamente falando, é bom. Aquele imperador certamente estava de olho nisso, né? Mas as coisas de Deus não são assim. Deus trabalha em corações, em vidas transformadas, pessoas convertidas pelo poder do sangue de Jesus derramado ali na cruz. Não é por imposição, não é por simpatia, não é nada disso. É realmente a necessidade de sermos salvos, sermos transformados, termos o nosso nome escrito no livro da vida, recebemos a instrução do Pai, através do seu Espírito Santo, a respeito da nossa trajetória aqui nesta terra, os nossos atos, a nossa instrumentalidade, precisa ser movida pelo Espírito Santo de Deus, não por imposição. Então vamos deixar essa parte também do Constantino, que o máximo que trouxe foi bastante confusão, não só para aquele reino, mas eu creio que o mundo todo ainda hoje está influenciado por esta determinação do rei, porque acredito que aquelas pessoas realmente elas obedeceram, né? Entre aspas, né? Mas elas não eram transformadas e elas vieram do jeito que elas estavam, com o que elas tinham, com as suas idolatrias, com seus costumes pagãos, e vieram ser cristãos. Isto, eu creio que de uma maneira mais ampla, se acontece até hoje. Muitos pelo mundo afora, se dizendo cristãos, pelo menos aqui no nosso país e pelos países mais próximos, que a gente acaba conhecendo bastante. Hoje existe um cristianismo, inclusive existe uma seita que eu creio que seja a maior do mundo, que ficou todo mundo assim, todo mundo cristãos, com as suas idolatrias, com seus costumes mundanos, com suas práticas que aborrecem a Deus. E esta seita está aí. Agora, eu quero destacar a essência da seita, a começar desta do imperador lá, e até hoje. Hoje mais ainda, ela é muito discreta, ela funciona muito discretamente dentro das igrejas. É uma parte sectária que as igrejas acabaram e de um modo geral, estão praticando hoje cada vez mais, que tem sido muito nociva ao Evangelho. Que se trata de introduzir mentalidade, costumes, práticas que abominam a Deus. Deus não se agrada. Ensinamentos, às vezes distorcendo a palavra de Deus, discretamente, quem não está ainda bem apercebido, bem ligados no reino dos céus, muitas vezes não percebe uma distorção que acontece na pregação do Evangelho. Isso nós vemos que muitas igrejas estão impregnadas dessas coisas, dessas práticas, desses ensinamentos que, aos olhos humanos, muitas vezes são muito bons,
Conhecemos algumas até que são exaltadas pela sociedade e que seus líderes e até seus membros se consideram uma classe de crentes superiores. Isso é um engano também advindo desse comportamento sectário que está atuando hoje no meio do cristianismo. E no final das contas, o resultado é, como sempre foi, que anda com Deus será sempre confirmado com Ele. E quem não anda não será confirmado com Ele. Tudo bem, mas o problema são os danos que são causados no meio do Evangelho e que muitos não conseguem sobreviver a eles. É muito comum a gente ver pessoas e mais pessoas desviadas do Evangelho. E a gente vai ver o motivo essencialmente porque não foram devidamente ensinadas. Claro que tem outros motivos também, mas essa falta do ensino, o ensino genuíno da palavra do Senhor, traz um dano estarrecedor no meio do povo de Deus. E resulta em pessoas fragilizadas, a sua vida espiritual não suporta provas, normalmente voltadas para as coisas desta vida, e que não vive a fé genuína que Jesus quer que nós vivamos. Isso aí traz muito prejuízo para as igrejas. Falta de ensino, às vezes perde-se tempo ensinando coisas que são importantes apenas para esta vida. Ser comportado, ser tal. Muitas coisas que são importantes para esta vida. Mas a essência do Evangelho é nos preparar para ir morar no céu. Isto não é simples. Isto exige realmente conversão, vida transformada, vivência da palavra de Deus. E este comportamento sectário que as igrejas estão adotando, umas mais, outras menos, outras até na sua essência, são mais seitas do que igrejas. Elas trazem um prejuízo muito grande para o cristianismo, para a sociedade até. Quantas pessoas não conhecemos, que às vezes eram até pessoas boas, poderiam ter um lar equilibrado até, e foram se perder exatamente dentro de uma igreja onde não lhes ensinou a palavra de Deus. Quantos filhos que foram nascidos na igreja, criados na igreja, se desviam do Evangelho, porque não foram criados dentro da palavra de Deus. E por aí vai, né? Os transtornos familiares, os divórcios, os filhos rebeldes, filhos que não querem seguir ao Senhor. Também é muito comum nas seitas haver uma separação umas das outras e até das famílias. Então a gente vê que está havendo, eu não diria uma pitada, mas uma quantidade muito grande
de inserção de coisas mundanas no meio da igreja, coisas terrenas, são boas até para este mundo, mas para o céu não serve. E nós vemos que as coisas estão apertando cada vez mais. E nós precisamos tomar posição, porque naquele dia, quando o Senhor nos chamar, a palavra de Deus que diz que todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Nenhuma seita e nem ninguém vai aparecer lá para nos justificar de nada. Mas nós temos que vivenciar a palavra de Deus. E isso sim nos salvará da perdição eterna. Vivenciar a palavra de Deus, os pais, as famílias, que sejamos os primeiros responsáveis pela salvação dos nossos filhos, das nossas famílias. Tá certo que as instituições ajudam, mas a responsabilidade primeira é dos pais, é dos líderes das famílias. Então, fica difícil. Hoje nós vemos uma grande quantidade de pessoas que não conseguem mais congregar. Antigamente eu ouvia-se isso dos Estados Unidos e eu particularmente ficava escandalizada. Hoje eu vejo que aqui no Brasil e em toda parte, isto é uma realidade. Já não se consegue muitas vezes congregar de tantas coisas esquisitas que muitas vezes tem dentro das igrejas, estão sendo empurradas, querendo ser empurradas na cabeça das pessoas. Muitas pessoas realmente já não conseguem mais nem congregar. Isto é uma dificuldade muito grande, às vezes. Você viveu a vida toda, lutou pelo Evangelho, chega a um ponto que você não consegue, às vezes, nem participar de um culto. De tantas coisas esquisitas que são apresentadas ali. Inclusive, tem umas que tem um barulho estarrecedor, que adoece. Então, há momentos, meus queridos, que nós precisamos ter total atenção para este fato. O comportamentos sectários das igrejas, ou seja, comportamentos de seitas. As seitas, elas não têm interesse em levar o homem a Deus. Mas normalmente elas têm, o interesse delas é pessoal, é dinheiro, é fama, coisas para esta vida. E quando nós vamos analisar, às vezes uma igreja, a gente identifica esse aspecto das seitas exatamente nisso que elas fazem, é para o seu próprio benefício. Muitas vezes a preocupação com as ovelhas é mínima. É claro, a preocupação com o dinheiro, de um modo geral, está em primeiro lugar. Preocupação com as crianças, pouco se vê. Preocupação com os jovens, idem. E assim vai até o idoso. Considerando-se que a primeira preocupação de quem prega o Evangelho é levar as pessoas a Deus, à salvação. E a gente fala muito sobre isso, eu creio que ainda vamos falar sobre isso, porque a gente ficou vendo, gente, quanto transtorno este comportamento tem trazido no meio do cristianismo. E só tem um jeito.
Quem não quer ficar aqui, se apegar com Deus, acho que a gente tem que fazer igual Jacó quando fez lá naquele vale, né? Não desgrudar do Senhor. E a solução que eu vejo é essa. Quem prega o Evangelho, procure pregar com responsabilidade, não se desviando da palavra do Senhor. Ter responsabilidade com aqueles com quem prega, a quem prega a palavra, porque principalmente quando se trata de pastores, de líderes, Deus vai cobrar isso um dia. O que você fez com as ovelhas? E quem ouve precisa estar de olhos bem abertos, ser um bereano. Para quem não sabe, o bereano era aquele lá da cidade de Bereia, que eles ouviam a pregação, mas eles conferiam tudo para ver se era aquilo mesmo. E hoje nós precisamos também ser assim, ter olhos bem abertos, porque as seitas estão aí, e muitas vezes de uma forma sorrateira, que nem mesmo os seus líderes sabem que eles estão implantando seitas, comportamentos de seitas dentro das suas igrejas. Às vezes relaxa, acha bonito, tal, sucesso, tá dando certo lá nos Estados Unidos, não sei aonde, lá na Bahia, vamos fazer assim. Muitas vezes até os seus próprios líderes estão enganados. Mas não vamos deixar essa responsabilidade com ninguém, meus queridos. Mas nós mesmos vamos assumi-la diante de Deus em santidade, em conhecimento e vivência da palavra do Senhor. Bom, já falamos bastante, eu acredito que vamos falar mais sobre isso em outro vídeo. E eu me despeço com a paz do Senhor Jesus e pedindo a você que deixe o seu like, por favor, que compartilhe esse vídeo se você gostou. Eu creio que estou falando uma coisa muito importante. E você mesmo pode conferir isso. Compartilhe, vamos abrir os olhos das pessoas. Se inscreva no canal, confira se a sua inscrição está ainda de pé. E deixe o seu like, muito importante. Eu me despeço com a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos.